Há uma pergunta que os governos nunca responderam de forma satisfatória. Não porque não saibam a resposta, mas porque a resposta é incômoda demais para ser dita em voz alta. Como é que a maior epidemia de cocaína da história americana aconteceu exatamente ao mesmo tempo em que os Estados Unidos declaravam uma guerra total às drogas? Para entender o que aconteceu, é preciso voltar a 1971. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, olhava para o interior do seu país e via um inimigo que não usava farda. Jovens brancos de classe média fumando maconha. Negros nas cidades fumando crack. Veteranos do Vietnã viciados em heroína. Nixon precisava de um inimigo. E criou um com um discurso. Em junho de 1971, Nixon declarou que o abuso de drogas era o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. Nascia oficialmente a guerra às drogas. O orçamento federal para combate às drogas saltou de 100 milhões de dólares para mais de 1 bilhão em menos de uma década. Foram criadas novas agências, novas leis, novos poderes de vigilância. Mas o que os americanos não sabiam, e só souberam décadas depois através de depoimentos e documentos desclassificados, é que essa guerra sempre teve dois lados. E um deles nunca foi o que parecia. John Ehrlich, ex-chefe de gabinete de Nixon, admitiu em entrevista ao jornalista Dan Baum em 1994, publicada apenas em 2016 pela revista Harper's, que a guerra às drogas nunca foi sobre as drogas. Segundo Ehrlich, a campanha foi desenhada para criminalizar dois inimigos políticos de Nixon, os negros e os ativistas contrários à guerra do Vietnã. Associar os negros à heroína e os hippies à maconha permitia revistar suas casas, prender seus líderes e desintegrar suas comunidades. E isso não é teoria. Isso é a confissão de um homem que estava na sala onde as decisões eram tomadas. A guerra declarada ao povo americano era, desde o início, também uma guerra política. E quando Ronald Reagan chegou à presidência em 1981 e redobrou essa aposta, o mundo estava prestes a descobrir até onde essa lógica podia chegar. Enquanto Washington declarava a guerra às drogas, a 3.000 quilômetros ao sul, numa cidade colombiana cercada por montanhas verdes, um jovem de bairro pobre estava construindo o maior império criminal da história. Pablo Escobar Gaviria nasceu em 1949 em Rio Negro, no departamento de Antioquia. Era filho de um professor rural e de uma dona de escola. Cresceu num bairro pobre de Medellín chamado La Paz. Desde cedo, teve uma relação pragmática com o crime. Roubava carros. Revendia cigarros contrabandeados. Traficava pequenas quantidades de cocaína. Era um criminoso de rua com ambições de rei. O que transformou Escobar de um contrabandista local no homem mais procurado do planeta foi uma combinação rara de visão empresarial, brutalidade sem limites e um mercado consumidor que crescia exponencialmente ao norte. Nos anos 1970, os Estados Unidos descobriram a cocaína. Não a poeira branca dos becos e mais a droga glamourosa dos estúdios de Hollywood, das festas em Manhattan, dos campos de tênis em Miami. A demanda explodiu. E a oferta, até então fragmentada em pequenos esquemas, não conseguia acompanhar. Escobar enxergou isso como nenhum outro. Junto com os irmãos Ochoa e Jorge, Juan David Fábio, e com o sócio Carlos Leder, ele não apenas expandiu o tráfico, ele o industrializou. Criou laboratórios no interior da selva colombiana capazes de processar toneladas de cocaína por semana. Comprou aviões. Construiu pistas clandestinas. Corrompeu policiais, militares, juízes e políticos em série. Quando a corrupção não bastava, recorria a outro método, a bala. No início dos anos 1980, o cartel de Medellín estava abastecendo estimados 80% de toda a cocaína consumida nos Estados Unidos. Em seu auge, os registros históricos indicam que a organização gerava algo entre 60 e 100 milhões de dólares por dia em lucros. Escobar chegou a aparecer na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo e ocupando a 7ª posição em 1989. Mas o problema com impérios construídos sobre violência e corrupção é que eles atraem atenção. E no início dos anos 1980, a atenção de Washington estava voltada para outro lugar.
1979, a América Latina estava em chamas. Cuba era soviética faz 20 anos. O Chile de Allende havia sido derrubado 6 anos antes com apoio da CIA. E agora, na pequena Nicarágua, a Frente Sandinista de Libertação Nacional havia derrubado a ditadura de Anastácio Somoza e um ditador que os Estados Unidos haviam apoiado por décadas. Os sandinistas eram socialistas. Tinham relações com Cuba e a União Soviética. Para a Casa Branca de Jimmy Carter, era um problema. Para Ronald Reagan, que chegou ao poder em janeiro de 1981, era uma ameaça existencial à segurança do hemisfério. Reagan via Nicarágua através do prisma da Guerra Fria. Cada governo de esquerda na América Latina era, na sua lógica, uma peça do tabuleiro soviético. E ele não estava disposto a deixar essa peça ficar de pé. Em dezembro de 1981, Reagan assinou a Diretiva de Segurança Nacional 17, autorizando a CIA a financiar, armar e treinar um grupo de combatentes para destabilizar o governo sandinista. Esse grupo ficou conhecido como os Contras, em abreviação de Contra-Revolucionários. Eram em sua maioria ex-soldados da Guarda Nacional de Somoza, o braço repressor do ditador derrubado. A CIA, sob o comando do diretor William Casey e um veterano da OAS, o Serviço Secreto Americano da Segunda Guerra Mundial, jogou de forma agressiva. Instalou bases de treinamento em Honduras. Providenciou armas. Providenciou instrutores. E quando o Congresso americano, alarmado com os relatórios de abusos e assassinatos cometidos pelos Contras, votou pela emenda Boland em 1982, proibindo o uso de fundos federais para derrubar o governo nicaragüense, a CIA e o Conselho de Segurança Nacional decidiram, simplesmente, contornar a lei. A questão central passou a ser, como financiar os Contras sem usar dinheiro do Congresso? A resposta a essa pergunta mudou a história da América Latina e das ruas americanas para sempre. Para entender o que aconteceu a seguir, é preciso entender a lógica que governava o cartel de Medellín. Plata ou plomo. Prata ou chumbo. Era a oferta que Pablo Escobar fazia a qualquer funcionário, policial ou político que encontrava em seu caminho. Você aceita o dinheiro, ou aceita a bala. Não havia terceira opção. E para garantir que as pessoas tomassem a decisão certa, o cartel construiu o aparato de violência mais sofisticado que a América do Sul já havia visto. O cartel de Medellín empregou grupos paramilitares. Tinha uma divisão especializada em assassinatos, e os chamados sicários, recrutados principalmente nos bairros pobres de Medellín, como a Vila San Javier, conhecida internacionalmente como a Comuna 13. Jovens de 14, 15 anos eram pagos para matar. A violência não era colateral. Era a ferramenta principal. Entre 1984 e 1993, os anos mais sangrentos, Escobar foi responsável pelo assassinato de figuras que pareciam intocáveis. Em 1984, o ministro da Justiça colombiano Rodrigo Lara Bonilla foi assassinado a tiros na sua limusine em Bogotá, por ter ousado levar adiante investigações contra o cartel. Em 1986, o diretor do jornal El Espectador, Guillermo Cano Izaza, foi assassinado em frente à sede do jornal. Em 1989, o candidato presidencial Luiz Carlos Galán, que prometia reativar a extradição de traficantes para os Estados Unidos, foi assassinado em frente a uma multidão de dezenas de milhares de pessoas em Soacha. Escobar também lançou campanhas de terror urbano. Bombas explodiam em shopping centers, em aviões, em delegacias. Em 1989, um avião da Avianca foi derrubado no ar com uma bomba e matando 107 pessoas, apenas para tentar matar 2 informantes que supostamente estavam a bordo. Eles não estavam. O pico da violência em Medellín chegou a números quase incompreensíveis. Em 1991, a cidade registrou uma taxa de homicídios de 381 por 100 mil habitantes, a mais alta já documentada em qualquer cidade do mundo. Para comparação, a taxa global média hoje é de menos de 6 por 100 mil. E enquanto tudo isso acontecia, as rotas de cocaína seguiam intactas. Os aviões decolavam. O dinheiro entrava.
E em Centro-América, uma guerra secreta estava começando a se entrelaçar com esse fluxo de dinheiro sujo de maneiras que só o tempo e a coragem de alguns investigadores trariam à luz. No subsolo do Conselho de Segurança Nacional americano, um tenente-coronel chamado Oliver North operava uma estrutura que poucos no governo sabiam que existia. North era um marine condecorado do Vietnã. Disciplinado, patriótico ao extremo, absolutamente convicto de que o fim justificava os meios quando o fim era proteger os Estados Unidos do comunismo. E em 1984, quando a emenda Boland cortou definitivamente o financiamento federal aos contras, North passou a ser o arquiteto de um esquema de financiamento paralelo que violava explicitamente a lei americana. O esquema tinha duas partes que ficariam conhecidas como o escândalo Irã-Contra. A primeira, a CIA vendeu armas secretamente ao Irã, em um país que estava oficialmente sob embargo americano, e em troca de ajuda na libertação de reféns americanos no Líbano. A segunda, o lucro dessas vendas foi desviado para financiar os contras na Nicarágua. Mas havia uma terceira dimensão, menos divulgada, mais perturbadora. Em 1985, os jornalistas Robert Parry e Brian Barger, da Associated Press, publicaram um artigo baseado em documentos e depoimentos de fontes dentro do movimento contra e do próprio governo americano. O artigo afirmava que grupos contra estavam envolvidos no tráfico de cocaína e que funcionários americanos sabiam disso. O artigo foi, em grande medida, ignorado pela mídia mainstream. Washington estava ocupada com outros escândalos. O governo Reagan negou. Mas em 1987, quando o senador John Kerry assumiu a presidência do Subcomitê do Senado sobre Terrorismo, Narcóticos e Operações Internacionais, o assunto voltou à tona com força. Kerry iniciou uma investigação de 2 anos e meio. Ouviu dezenas de testemunhas. Vasculhou documentos. E em 13 de abril de 1989, publicou um relatório de 1.166 páginas com conclusões devastadoras. O relatório Kerry estabeleceu, com base em evidências documentadas, que havia provas substanciais de tráfico de drogas por parte de indivíduos contras, fornecedores contras, pilotos contras, mercenários que trabalhavam com os contras e apoiadores contras em toda a região. O relatório também descobriu algo ainda mais explosivo: o Departamento de Estado americano havia pago mais de $806 mil a companhias e indivíduos conhecidos traficantes de drogas, para levar assistência humanitária aos contras. Alguns desses pagamentos foram feitos depois que os traficantes já haviam sido indiciados por agências federais de aplicação da lei. O relatório concluiu que funcionários americanos envolvidos na América Central não abordaram o problema das drogas por medo de comprometer os esforços de guerra contra a Nicarágua. Em outras palavras, sabiam. E olharam para o outro lado. Quando o chefe da Força-Tarefa da CIA para a América Central, Alan Fiers, testemunhou perante o Comitê Irã-Contra do Congresso em agosto de 1987, ele disse algo que deveria ter causado escândalo nacional. Disse, em deposição, que o envolvimento dos contras com o tráfico de drogas não era um caso de 2 ou 3 indivíduos. Era muita gente. E que sabia que todos ao redor do comandante Contraden Pastora estavam envolvidos com cocaína. Pastora, codinome Comandante Zero, operava na chamada Frente Sul, a faixa de guerrilha que atuava na fronteira entre a Nicarágua e a Costa Rica. Era a área que, segundo as investigações, apresentava maior concentração de tráfico de drogas entrelaçado com as operações militares. O presidente da Costa Rica, Oscar Arias, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1987, ficou tão perturbado com as evidências do envolvimento de Oliver North nessas redes que proibiu North de entrar no país. Essa proibição foi oficialmente documentada. O diário de Oliver North, obtido pelos investigadores da comissão, estava fortemente editado e mais ainda assim continha entradas que apontavam para seu conhecimento de atividades de tráfico de drogas ligadas às redes de suprimentos dos contras. Em 1998, quase uma década depois da publicação do relatório Kerry, o inspetor-geral da CIA, Frederick Itts, publicou um relatório interno confirmando que os contras estavam envolvidos no tráfico de drogas e que suas atividades haviam sido protegidas da aplicação da lei pela administração Reagan. O relatório confirmou que North e o Conselho de Segurança Nacional tinham conhecimento de transações de drogas pelos contras.
A questão que nunca foi respondida de forma definitiva não é se o governo americano sabia. Os documentos provam que sabia. A questão é, e onde foi parar o dinheiro? Quem mais estava envolvido? E de que forma as rotas abertas para abastecer os contras facilitaram a entrada de cocaína nos Estados Unidos? A resposta a essa última pergunta chegou de forma inesperada, de um jornalista de um jornal regional da Califórnia, no meio dos anos 1990. Em agosto de 1996, o San Jose Mercury News publicou uma série de reportagens investigativas escritas pelo jornalista Gary Webb. A série se chamava Dark Alliance, em Aliança das Trevas. E explodia como uma bomba. Webb havia rastreado a trajetória de dois traficantes de drogas baseados em Los Angeles, Rick Ross e Oscar Danilo Blandon, que haviam construído uma das redes de distribuição de crack mais extensas do sul da Califórnia nos anos 1980. A cocaína que abastecia essa rede vinha, segundo Webb, de Menezes Cantareiro, um traficante nicaragüense com conexões documentadas a grupos contras. E parte dos lucros dessa rede, Webb argumentava, teria chegado aos contras. A reportagem causou um terremoto. Nas comunidades negras americanas, que haviam sido devastadas pela epidemia de crack nos anos 1980, havia muito uma suspeita de que o governo havia de alguma forma facilitado a entrada da droga. Webb parecia confirmar isso. Mas a reação da grande mídia foi feroz. O New York Times, o Washington Post e o Los Angeles Times publicaram longas peças contestando as reportagens de Webb, apontando lacunas e exageros nas suas afirmações mais amplas. Webb havia conectado pontos de forma que os críticos consideraram imprecisa. O que se perdeu nessa guerra editorial foi que o núcleo factual do que Webb havia reportado, em as conexões entre traficantes, redes contra e o crack de Los Angeles, era, em grande medida, corroborado pelas investigações governamentais que já existiam. O próprio inspetor-geral da CIA, no relatório de 1998, confirmou que a agência havia encontrado evidências das conexões Blandon-Menezes e que havia falhado em reportar essas atividades ao Departamento de Justiça. Gary Webb perdeu o emprego. Foi marginalmente empregado em outros veículos. Em dezembro de 2004, foi encontrado morto em seu apartamento em Sacramento. A causa oficial, um suicídio. O que tornou o caso perturbador é que Webb apresentava 2 ferimentos de bala na cabeça. As autoridades confirmaram que isso, embora estatisticamente raro, é tecnicamente possível em casos de suicídio. O caso foi encerrado. Mas as perguntas que Webb havia levantado não foram encerradas com ele. Continuaram a ecoar em salas de audiência do Congresso, em relatórios de inspetores gerais e nos arquivos ainda parcialmente classificados de uma das operações encobertas mais controversas da história americana. Enquanto Washington lidava com as consequências do Irã contra, Bogotá estava num estado de guerra aberta. Pablo Escobar havia declarado guerra ao Estado colombiano. O pretexto era a extradição e o tratado bilateral entre Colômbia e Estados Unidos, ratificado em 1981, que permitia enviar traficantes colombianos para julgamento em solo americano. Para Escobar, a extradição era uma sentença de morte. Preferia, como ele mesmo disse publicamente, um túmulo na Colômbia a uma prisão nos Estados Unidos. A campanha de Escobar contra a extradição foi implacável. Em 1989, ele mandou assassinar o candidato presidencial Luiz Carlos Galán. Em 1989, uma bomba destruiu a sede do Departamento Administrativo de Segurança colombiano em Bogotá, matando 63 pessoas e ferindo mais de 600. Em 1990, 3 candidatos presidenciais foram assassinados em questão de meses. O Estado colombiano estava sendo literalmente atacado por um homem que tinha mais dinheiro do que a maioria dos governos da região. Em 1991, numa negociação controversa, Escobar se entregou às autoridades colombianas sob a condição de cumprir pena numa prisão especial construída segundo suas especificações, no município de Envigado, em a infame La Catedral. A prisão tinha campo de futebol, bar, jacuzzi e uma vista panorâmica das montanhas. Escobar continuou dirigindo seu império de dentro dos muros. Em julho de 1992,
quando o governo colombiano tentou transferi-lo para uma prisão de segurança máxima, Escobar simplesmente saiu andando. Havia corrompido todos os guardas. A fuga reacendeu a guerra. Os Estados Unidos enviaram apoio de inteligência, tecnologia de monitoramento e assessores militares. O bloco de busca e uma unidade especial da Polícia Nacional Colombiana treinada com apoio americano foi reativado com mandato irrestrito. E então entrou em cena um grupo que mudou o equilíbrio de forças, Los Pepes. O nome era acrônimo em espanhol para Perseguidos por Pablo Escobar, Perseguidos por Pablo Escobar. Eram basicamente uma coalizão de inimigos do traficante, paramilitares de direita, dissidentes do próprio cartel, membros do cartel de Cali. Liderados por figuras como Fidel Castano, os Pepes realizavam assassinatos sistemáticos de associados, advogados e familiares de Escobar. Investigações posteriores, incluindo depoimentos e documentos analisados pelo jornalista Mark Bolden, autor do livro Matar Pablo, publicado em 2001, indicaram que autoridades americanas tinham conhecimento das operações dos Pepes e que havia cooperação de inteligência. Até onde essa cooperação foi, continua sendo objeto de debate historiográfico. Em 2 de dezembro de 1993, um dia depois do seu 44º aniversário, Pablo Escobar foi localizado e morto durante uma operação policial num bairro de classe média de Medellín. Tinha um tiro na cabeça. A versão oficial era que ele havia se atirado. Outros acreditaram que foi executado. A questão permanece aberta. Com Escobar morto, o cartel de Medellín implodiu. Mas o vácuo que ele deixou foi preenchido com eficiência quase admirável. O cartel de Cali, baseado na cidade homônima ao sul, havia crescido silenciosamente à sombra de Escobar. Os irmãos Gilberto e Miguel Rodrigues Orejuela, junto com José Santa Cruz Londono e Elmer Herrera, haviam construído uma organização radicalmente diferente e menos violenta, mais discreta, mais similar a uma corporação multinacional do que a um esquadrão paramilitar. Preferiam subornar a assassinar. Infiltravam governos em vez de atacá-los. No pico de suas operações no início dos anos 1990, o cartel de Cali controlava estimados 80% da cocaína fornecida aos Estados Unidos e havia se expandido para mercados europeus. Em 1995, após uma operação da DEA em colaboração com as autoridades colombianas, os principais líderes do cartel de Cali foram presos. Em 1996, os últimos capos estavam atrás das grades. Mas o tráfico de cocaína não parou. Nunca parou. Simplesmente migrou, fragmentou-se e encontrou novas rotas. O historiador Alfred McCoy, da Universidade de Wisconsin, dedicou décadas a documentar as conexões entre operações da CIA e o tráfico de drogas globais, desde o Triângulo Dourado na Ásia durante o Vietnã até a América Central nos anos 1980. A sua tese central não é que a CIA traficava drogas. É que quando a CIA precisava de parceiros em guerras clandestinas, escolhia aqueles que tinham recursos próprios, e os recursos de que dispunham em abundância vinham frequentemente do tráfico. É uma distinção importante. E os documentos sustentam a versão mais nuançada, não a versão de conspiração cinematográfica. O que os documentos declassificados, os relatórios parlamentares e os depoimentos de ex-funcionários mostram, de forma consistente, é um padrão em a CIA e outros órgãos do governo americano, pressionados por objetivos de política externa que não podiam ser perseguidos legalmente, escolheram parceiros sabidamente envolvidos no tráfico de drogas. E quando as agências de aplicação da lei tentaram investigar esses parceiros, encontraram resistência de dentro do próprio governo. O relatório Kerry documentou que o Departamento de Justiça pode ter interferido com um grande júri federal em Miami por causa de preocupações com o impacto sobre o programa Contra. Isso não é teoria conspiracionista. Está no registro oficial do Senado americano. O custo humano dessa equação geopolítica foi pago nas ruas de Los Angeles, em Chicago, em Baltimore, nas favelas de Medellín, nas cidades destruídas da Nicarágua. A guerra às drogas, proclamada como um esforço para proteger os americanos, criou, ao mesmo tempo, as condições para que as drogas chegassem em quantidades industriais. Entre 1980 e 1995,
o período exato em que as operações contra estavam no auge e em que os cartéis colombianos dominavam o comércio de cocaína, o consumo de crack nos Estados Unidos explodiu. Em 1985, o crack praticamente não existia como fenômeno de massa. Em 1990, havia epidemias em dezenas de cidades americanas. As comunidades negras foram devastadas de forma desproporcional. A Comissão Sentencing americana, numa análise dos anos 1990, documentou como as penas para crimes de crack eram 100 vezes mais severas do que para crimes de cocaína em pó, em sendo o crack consumido majoritariamente por negros pobres, e a cocaína em pó por brancos de classe média e alta. Uma política declarada de guerra às drogas criava prisões em massa enquanto as fontes do abastecimento permaneciam, em grande parte, intocadas. A guerra às drogas nunca foi travada simetricamente. Nunca poderia ter sido. Porque para alguns dos que a declararam, as drogas nunca foram apenas um problema. Foram também, em certos momentos, uma ferramenta. Em 1998, Frederick Itts, inspetor-geral da CIA, entregou ao Congresso americano um relatório que confirmava o que muitos investigadores e jornalistas haviam dito por anos: elementos das redes contra estavam envolvidos no tráfico de drogas. A CIA havia encontrado evidências disso. E havia falhado em reportar sistematicamente essas atividades ao Departamento de Justiça, em violação dos seus próprios acordos interagências. O relatório Itts também admitiu que a CIA havia operado sob uma isenção de obrigações de relatório de narcóticos e uma isenção negociada em 1982 pelo então Procurador-Geral William French Smith com o diretor da CIA William Casey. Isso significava que, por acordo formal entre os dois órgãos mais poderosos de aplicação da lei e inteligência dos Estados Unidos, a CIA ficou dispensada de reportar crimes de drogas cometidos por seus ativos e contratados. Essa isenção existiu. E está documentada. Durou até 1995. Hoje, décadas depois, o que o registro histórico oferece é um quadro que é, ao mesmo tempo, mais simples e mais perturbador do que qualquer conspiração cinematográfica. Não foi uma operação centralizada e planejada para inundar as ruas americanas de crack. Foi algo igualmente sombrio, foi a indiferença sistemática. Foi a decisão, repetida por múltiplos atores em múltiplos níveis, de que o objetivo geopolítico em derrubar o governo sandinista na Nicarágua valia mais do que investigar criminosos que financiavam esse objetivo com dinheiro de drogas. Os contras nunca derrubaram os sandinistas. A Frente Sandinista perdeu as eleições de 1990 para Violeta Chamorro, e por cansaço da guerra, pela destruição econômica, por pressão internacional. Não foi derrubada pelos paramilitares financiados e armados pela CIA. O que ficou foi o custo. O custo nas vidas colombianas destruídas pela violência dos cartéis. O custo nas vidas americanas destruídas pelas drogas que percorreram as rotas que ninguém quis fechar. O custo nas instituições democráticas de um país que descobriu que parte do seu governo havia decidido que a lei era opcional quando os objetivos eram suficientemente importantes. O relatório Kerry tem 1.166 páginas. O relatório Itts da CIA tem centenas de páginas. Os diários de Oliver North, mesmo editados, contêm entradas que a comissão do Congresso nunca investigou completamente. Milhares de páginas de documentos relacionados ao Irã Contra permanecem parcialmente ou totalmente classificados nos arquivos da CIA, do Conselho de Segurança Nacional e da NSA. Não sabemos tudo o que aconteceu. Provavelmente nunca saberemos. Mas o que sabemos é documentado. Está nos registros do Senado americano. Está nos relatórios dos inspetores gerais. Está nas confissões de homens que estavam nas salas onde as decisões eram tomadas. E o que sabemos é suficientemente perturbador para fazer uma pergunta que nenhum governo respondeu satisfatoriamente até hoje. Se a guerra às drogas sempre foi uma prioridade genuína, por que, quando as drogas serviam a outros propósitos, as regras podiam ser suspensas? A resposta está em algum lugar entre as linhas redigidas dos documentos que ainda aguardam desclassificação. Ou talvez não esteja em lugar nenhum. Talvez a resposta mais honesta seja simplesmente esta: porque podiam. E enquanto podiam, o fizeram.